E aí, estamos já ao vivo nessa live que abre nossa programação Semana das Crianças da Bem Cultural Editora. A Bem Cultural Editora tem se prestado a isso, a fazer esse intercâmbio entre os seus autores desde o início do nosso trabalho, seja levando para feiras literárias, para irmos juntos para a Bienal do Livro, criando estratégias em que a gente possa estar reunidos na família Bem Cultural, fortalecendo esses laços, né, e fortalecendo o que a gente acredita, que é a promoção da amizade, a promoção do nosso livro, desse viés de formar leitores, de formar interessados por essa coisa que nós tanto amamos, que é a escrita, que são os livros, e que é isso que a gente está aí fazendo nessas nossas missões. Hoje, pela primeira vez, a gente está reunindo a equipe aqui que trabalhou nesse livro, na construção do Berçário do Céu, da Marcela Mino, que está aí presente na nossa live. Rodrigo Santana CB, que é o nosso ilustrador capista e fez esse projeto gráfico, e a Duda, que é a assessora aí, tanto da Bem Cultural Editora quanto da Marcela Mino nas redes sociais. É um prazer enorme estar aqui mostrando para vocês que estão assistindo a live nesse momento e que vão assistir posteriormente essa live, esse processo da construção de um livro, principalmente um livro infanto-juvenil, né, infantil, na verdade, nessa semana que comemora a Semana da Criança. E nós temos aí feito campanhas diversas durante a trajetória da Bem Cultural, né, nesse incentivo de que, além de brinquedos, a gente dê para as crianças livros de presente, porque livro é um patrimônio que às vezes fica aí na estante da gente, vai passando para os filhos, para os netos, e quando a gente vê, a gente já tem livro que eu tenho recebido aí uns livros do meu tio-avô, na verdade eu não conheci, mas as pessoas veem lá o nome dele, ligam ao meu nome e me entregam. E são livros aí, às vezes, de 1910, 1915, livros que têm 100 anos, e eles estão perpetuados aí no mundo. Mas, nesse caso, hoje, eu tenho muita alegria de apresentar para vocês, como editora, O Berçário do Céu, que é um livro da Marcela Mino, que, além de poeta, escritora, professora, mestre em educação, é uma grande amiga. Márcia, está feliz hoje da gente estar aí reunido com essa equipe que sonhou junto esse projeto para que a gente possa falar sobre isso? Nossa, e estou vendo que eu estou bem mais calminha, né? Pelo menos a minha mão está parada. Gente, aqui eu posso agradecer essa equipe maravilhosa que deu estrutura, concretizou um sonho, né? A gente bota um sonho e vem vendo todas as dificuldades, porque tudo nunca é fácil, nunca é assim, você sonhar e colocar em prática, né? Mas aos poucos, assim, o estímulo da Catarina, com as ideias do Rodrigo. Rodrigo, foi muito difícil trabalhar com a gente, entender o que a gente queria. Confessa. Não, foi tranquilo. Não, de boa. Porque... Quando os autores vêm com as ideias boas, a gente consegue executar bem. Não, veja bem, porque as ideias, elas fugiam um pouco do tradicional, né? Eu acho que... E é por isso que as pessoas estão ficando encantadas com isso aqui, com esse bonequinho, que é a minha criança, quer dizer, que o Rodrigo nos passou. A Duda também tem o dela. Ele nos passou vários bonequinhos, porque a gente queria uma criança, mas que não tivesse identidade. Você olha assim, é uma criança, tá? Um bebê, um feto, sei lá, é uma criança, só que não tem identidade. E aí ele nos deu uns 4 ou 5 modelos, ele deve ter ficado lá quebrando a cabeça de como fazer uma criança que não é uma criança, né? E nos deu para escolher, e nós ficamos assim, não, esse tem a perna muito comprida, aí tinha um que parecia o Teletubby, um bonequinho que tinha antigamente, e não, isso parece que tem uma televisão na cabeça,
E até que nós escolhemos esse, e eu acho que foi muito bem escolhido, porque as pessoas ficam encantadas com essa personagenzinha aqui, né? E isso faz a gente ficar muito feliz, porque, veja, nós fugimos do lugar comum, queríamos alguma coisa diferente, e esse diferente está dando certo. Rodrigo acertou no tom do laranja, porque a Catarina deu a ideia de fazer o fundo verde. Legal, ficou ótimo. Eu queria até bater um papinho aqui sobre, só vou interromper rapidamente, mas dizer primeiro eu quero agradecer, porque é um bate-papo mesmo, né? Eu quero agradecer a confiança da Márcia e dos meus autores, porque nesse caso da Márcia, a gente trouxe uma ideia que é um diferencial, é diferente de tudo que nós já fizemos. E ela acreditou e ela embarcou nessa ideia. E eu vou falar isso porque eu estou sentada exatamente aqui na frente do quadro do André Miller, que eu falei, gente, vamos fazer um céu, né? Esse berçário do céu, de uma forma que a gente não sabe como é que é lá. Por que a gente tem que botar o azul e branco sempre no céu? Por que a gente não pega 2 tons e a gente vai com ele mostrando, até a gente cair na terra, a gente ir, né? Porque que ele fala dessa viagem, do berçário do céu, né? A Márcia daqui a pouco vai falar sobre isso. E eu falei, usando, tipo assim, esse exemplo do André Miller, que trabalhou vários tons de verde no lugar com preto, né? Por que a gente não faz assim? E a Márcia embarcou. Então, eu queria que a Márcia falasse sobre isso, né? Dessa escolha dos tons que ela gosta também. Eu gosto de verde, eu acho o tom verde muito bonito. Não todas as tonalidades verdes, são 2 cores que eu sou apaixonada, o verde e o vermelho. Mas quando ela falou do verde, eu achei interessante, porque, veja, quando eu digo berçário do céu, não significa que o céu é uma coisa, é algo imaginário. Então, não é um céu, aquele céu azul, onde moram anjinhos, né? Você tem aqui. Então, vamos imaginar um local, né? Que o meu onde verde aqui para comer a luz eu estou deixando verde. Mas o meu está dando, não está dando para ver o verde? O teu tá. Então, aí ela sugeriu, vamos fazer em tons de verde. E eu achei a ideia ótima, porque nessa tela que está atrás dela, são como se fossem árvores, né? Que são vários círculos, assim, com desenhos diferentes, mas eles são circulares e em tons de verde. E eu achei a ideia bacana, porque seria como se fosse um jardim, né? Um jardim onde as crianças estariam. E aí vem o detalhe. E aí, que cor que faz as crianças? Já que essas crianças não têm identidade. Aí a Catarina falou lilás. Aí eu, na minha cabeça aqui, fechei os olhos e imaginei, não, lilás com verde. Eu não gostei. Aí eu sugeri laranja. Aí o Rodrigo falou assim, laranja é legal. Mas, veja, tem que achar o tom de laranja, porque o laranja ele vai desde do clarinho até aquele laranja abóbora. E eu acho que ele adequou perfeitamente, vocês veem, ele não os personagens não chocam. O verde, deixa eu ver aqui, né? O verde e o laranja não entram em conflito, pelo contrário, eles se destacam muito bem. Então, foi caminhando assim. Tem uma parte em que eu falo da Alameda, né? E a Alameda que o Rodrigo imaginou não era exatamente a Alameda que nós queríamos. Aí nós pedimos para... E aí ficou uma Alameda perfeita. Adoramos aquela Alameda. Era exatamente aquilo. Você sabe o que me lembra essa Alameda? Quando nós chegamos no aeroporto de Salvador, a gente passa por uma Alameda, não sei se quem conhece, você passa por uma Alameda feita, é um bambuzal que fecha, né? E ele fez exatamente, olha só que graça que ficou, dá para ver aqui? Espera aí, deixa eu ver, aqui, né? Aqui, tá vendo? Então, tem as árvores,
Tá dando para ver direitinho? Eu não sei, a gente perde um pouco a sim. referência. Isso. Mas depois o pessoal Então, compra o livro para ver. pois é. Então, ele conseguiu fazer a Alameda como nós queríamos. E colocar, e eu dizia assim, não, mas as crianças, elas, algumas já têm, já vêm com um dom. Então, aí ele botou lá as coisas os dons que eu imaginei. Eu falei assim, não, eu quero esse dom, tem que ser maior, senão não vai ver, a coisa está pequenininha. Mas eu acho que foram poucos os detalhes, a gente não ficou muito em cima dele. Eu acho que ele pegou o feeling da gente e foi embora. Porque quando ele nos mostrou, praticamente estava pronto. Poucas coisas para nós pontuarmos, né? Para fazer. Eu não sei nem como é que foi, não sei se você ficou envolvido com a história, se a história tocou a ideia, ou nós fomos assim tão claras nos nossos objetivos. Que ele conseguiu. Vou perguntar para o Rodrigo, então. Rodrigo, como é que foi para você essa experiência? Eu e o Rodrigo juntos já fizemos edição de muitos livros, cada hora de um autor diferente, cada hora o autor traz uma ideia, e a gente, além de tudo, ainda tem uma obrigação de fazer livros totalmente diferentes uns dos outros, né? Porque não é porque é a mesma equipe que a gente vai seguir na mesma linha, a gente quer livros diferentes, histórias diferentes, livros diferentes, para privilegiar cada autor, né? Com alguma coisa muito autoral. Rodrigo, como é que foi essa experiência, essas ideias que nós afinamos antes? É muito importante salientar isso, que as ideias, a gente, primeiro, antes de ir para o papel, a gente fecha muito na nossa mente essas ideias e que a gente dá muita liberdade para o nosso ilustrador, porque, na verdade, ele é o autor dos desenhos, né? Ele é o autor das ilustrações do livro. E esse respeito a gente procura passar bastante, né? Para que ele tenha essa vontade de criar essa inspiração. Conta um pouquinho, Rodrigo. Bem, foi desafiador a princípio, porque, como você mesmo disse, apesar da gente já ter trabalhado em muitos livros, tá com a equipe já alinhada, a gente sempre tenta fazer alguma coisa nova, assim, sempre tenta uma coisa diferente, né? E desde a primeira reunião, eu já tinha lido o texto, quando nós fizemos a nossa primeira reunião juntos, né? Você já tinha mandado o texto. Eu pensei que realmente seria alguma coisa diferente, mas depois da primeira reunião eu vi que ia ser mais diferente do que eu tinha pensado. E falei, não, mas vamos lá, vamos fazer esse desafio. E foi legal, assim, porque a parte de ilustração de livros geralmente me proporciona isso. Eu testo muitas coisas novas, eu testo coisas que eu não tinha tentado antes. É claro que sempre embasado em técnicas que eu sei, que eu conheço, que eu sei que vão dar certo, né? Por exemplo, a questão da escolha das cores. Para a escolha das cores de um grafite que eu faço na parede, por exemplo, é diferente de um livro ilustrado, porque o livro eu produzo na tela do computador e depois ele vai ser impresso no papel. E o sistema de cor de CMYK, né, que chama que é o sistema de gráfica, ele fica um pouco diferente no papel. Então, quando eu estou criando no computador, eu tenho já que imaginar a transição de cores que vai sofrer na hora que passar pela imprensa gráfica e na hora que for para o papel. Então, eu crio as ideias todas baseadas nisso. E para esse livro eu testei umas ferramentas novas do Photoshop que eu não tinha usado ainda. Eu fiz todo ele digitalmente, né? Toda a criação dele foi digital, mas foi muito legal poder experimentar essas coisas novas. E uma coisa que nós combinamos na nossa primeira reunião, que me ajudou muito, foi essa questão de, olha, nós estamos mostrando aqui um cenário, nós vamos mostrar uma coisa, o berçário do céu é uma coisa que só existe no nosso imaginário, ninguém nunca esteve lá para descrever como é. Então são coisas diferentes do que tem aqui na Terra. Então nós pensamos em vegetações tipo diferentes, estilo de flores diferentes, e tudo isso eu fui misturando ferramentas digitais para poder criar uma coisa um pouco diferente, os brilhos e tudo mais. E foi muito como a Márcia disse mesmo. Eu acho que a gente conseguiu se alinhar tanto nas nossas primeiras reuniões ali, foi uma conexão tão boa, né, que a gente teve ali logo nas primeiras conversas, que quando eu apresentei as primeiras páginas, foram poucas as modificações.
a gente falou um pouco sobre posição, sobre como estava o personagem, se podia ser um pouco desse jeito, um pouco diferente, mas no geral a gente conseguiu alcançar bem os resultados logo de cara, assim, isso foi muito bom. Então, para mim, o mais legal é esse desafio de criar uma coisa que só existia no nosso imaginário, mas também a experiência de poder testar umas coisas que eu nunca tinha testado. Então, se torna uma coisa que eu já fiz várias vezes, né, criei vários livros, porém é algo, eu vivo o ineditismo de tentar uma coisa nova dentro de um cenário que estava dentro do nosso imaginário, e fico feliz demais de saber que a gente conseguiu materializar isso, né, porque o objetivo é justamente esse, chegar no final e falar assim, olha que legal, ficou como eu imaginava, e eu pensar, olha que legal, eu consegui fazer uma coisa que eu gostei muito do resultado, e aí, bom, é esse resultado aí que nós vimos, né, um personagem bem legal e uma história massa pra caramba também, que isso faz diferença. Bom, posso. Eu acho que, assim, quando nós... O mais difícil que eu vejo e que no nosso grupo, nós 4, conseguimos fechar, porque geralmente quando você imagina, você tem uma ideia fechada, e é difícil você dissuadir a pessoa a mudar aquilo, né? E nós 4 fomos, assim, muito... Cada um dava uma opinião, nós acatávamos, aceitávamos, ou se não agradava, nós colocávamos, mas sugeríamos alguma coisa. Então, isso foi o mais importante, porque eu acho que deve ser muito difícil criar quando alguém tem alguma coisa na cabeça fixa e que você sabe que não vai dar certo aquilo. Aí eu acho que é complicadíssimo, né? Sim, ser um pouco flexível ajuda muito. Pois é. E assim foi com a Duda. Eu só queria aqui comentar aqui que nós estamos aí com nossas 2 autoras, Ana Rebelo, assistindo, a Verônica Guerra também, que também vieram aí dessa ideia, né? A Verônica, a gente vai ter uma conversa com ela às 18h30, com a Ana Rebelo a gente vai ter daqui a pouco também, seguindo ainda nesse nosso dia. Mas isso que a Márcia falou é super importante, a gente tenta deixar muito claro na Bem Cultural, primeiro, da gente respeitar a autoria da ilustração, porque o ilustrador ele não é o tradutor da ideia do autor, ele é o autor das ideias dele próprio sobre aquilo que ele está lendo. E a gente aqui, enquanto editor, fica aqui nessa mediação disso tudo. Por isso que eu começo muito com os meus autores e depois de um tempo, quando eu já estou assim, bem afinada com os autores, é que o Rodrigo entra. Porque para não deixar nem aquele estresse inicial das expectativas, ele se envolver com isso, porque a gente, quando é artista, precisa dessa mente, né? Que esteja respirando, né? Então a gente não pode ficar ali tão influenciado por conflitos. E aí, isso que a Márcia falou, deve ser difícil, sim, Márcia. Quando a pessoa quer quase desenhar a sua própria ilustração, dificulta muito para a autoria do ilustrador, né? E esse respeito, né, da experiência, de dizer, olha só, isso aí acho que não vai dar certo, né? A gente está aqui para adaptar. Teu público é quem? Quem é que vai estar lendo? Então, esse papel é que a editora faz, né, tentando fazer com propriedade, que a gente faça aquele material de uma forma que ele dê certo, porque a gente quer que o material dê certo, que o autor dê certo, que o livro dê certo, né? Por isso que você está recebendo aí tantos elogios do seu, porque ele já é um produto que deu certo, né? Pois é, adequação à linguagem, né, também foi um outro ponto, porque eu, como nunca trabalhei com criança, eu não tenho uma linguagem voltada para esse público infantil. E, pelo que eu escrevi, o público é um público bem jovem, né? Então, temos que ter essa linguagem. Isso, Catarina captou com muita rapidez. Ela falou, essa palavra eles não conhecem, o que você pode colocar aqui? Eu falei assim, realmente, quer dizer, para mim é normal, mas para uma criança de 3 anos, digamos, não é, né?
E eu queria também falar um pouquinho da Duda. A Duda Não, chegou eu assim. também quero primeiro que a Duda conte para a gente como é que ela chegou na nossa vida, porque a gente nunca... Então tá, essa porque é a primeira live que a Duda está participando da Bem Cultural. Então, na verdade, a Duda está aí, mas ninguém sabe. Da onde que ela veio? Fala, Duda. Então, meu nome é Maria Eduarda, né? Mas todo mundo me chama de Duda. Eu sempre fui apaixonada por livros, assim. É a minha maior paixão, desde que eu era criança. Então, eu resolvi que era com isso que eu queria trabalhar. Então, eu vi que eu tinha que me aproximar. E aí, eu conheci a Bem Cultural lá no Instagram. E fiquei apaixonada pelos livros, pelo conteúdo. Sabe, por tanta coisa que a Catarina faz. Eu admiro demais ela. Então, eu entrei em contato e perguntei se ela precisava de uma assessora, de alguém que cuidasse das artes no Instagram. E aí, a gente conseguiu esse contato. E aí eu entrei em contato com a Márcia, que é uma pessoa maravilhosa, com esse livro lindo, perfeito que está aqui. E, assim, estou aprendendo cada dia mais. É uma experiência maravilhosa estar aqui. E trabalhar com esse livro também é fenomenal. E a Duda acompanhou o processo do livro inteiro. E no final ela falou assim, gente, eu vi nascer o livro, porque foi a primeira vez que ela acompanhou o livro do começo ao fim. Dele estar lá num texto, uma poesia, e ele ser... E aí ela dentro do grupo, vendo todas as conversas, porque ela queria entender o processo. E o processo foi aí, né? E o interessante não é só isso. Como ela estava assessorando, ela abriu páginas do berçário, mas nós tínhamos que alimentar essas páginas, né? Mas não podíamos. Ela disse assim: você tem alguma imagem? Aí eu só tinha um esboço. Aí eu mandei. Aí eu falei: eu só tenho isso. Aí, o que nós vamos colocar? Aí ela começou pegando assim algumas poesias minhas, principalmente aquelas dos mini cards, né? Aquelas mini poesias que tem algumas que são bem líricas. Me pegou num período bom, aí ela foi colocando, e aí nós fomos inventando, vamos contar história, para preencher esse espaço do berçário. À medida que o berçário ia desenvolvendo, nós íamos também fazendo um trabalhinho para alimentar essas páginas do berçário. Né? Vai crescendo, né? Para as pessoas conhecerem a página e a ideia do livro. Pois é. E ela me deu assim 1000 ideias. Eu queria comentar que essa ideia aí é que aquela coisa que a gente vai criando as estratégias de acordo com o momento, né? Porque a gente antes ia para as feiras e vendia os livros lá, então eu mesma, Catarina, não tenho. Eu tenho página do Facebook de alguns livros, mas eu não tenho Instagram dos meus livros. Mas aí, quando a gente lançou o livro da Gilda, que é uma pessoa que tem 80 e poucos anos, vai estar daqui a pouco aqui com a gente, né? E ela não estava saindo de casa, com a coisa da Covid, ninguém estava saindo de casa, né? E eu falei, como é que a Gilda, sozinha, ela mora sozinha, vai acompanhar essa rede dela? Aí eu falei, Gilda, faz o seguinte, cria uma rede do seu próprio livro. Um e-mail, um Instagram com o nome do livro, um Instagram com o nome, um Facebook com o nome do livro, porque aí é uma senha que você pode dar para a sua ajudante, e você pode ter essa mesma senha e você pode acompanhar com ela esse trabalho. E aí você não tem que dar sua senha pessoal, o seu Instagram pessoal, e você cria uma rede social do seu livro. E as pessoas vão poder encomendar direto com você. Você mesmo vai saber quem é que quer comprar, você já sabe para quem que tem que autografar. E deu tão certo que agora a gente começou a fazer isso com todos os nossos autores. Foi aí que eu falei com a Márcia, você tem que criar do Berçário do Céu. Que aí entrou a Duda, né, que estava já disponível. Então, são duas coisas que eu queria comentar aqui agora. O Paulo Roberto Cunha está aí assistindo a gente. Obrigada, Paulo. Duas coisas. Primeiro, a Verônica salientou uma fala da Márcia na nossa última live do Instagram, que a Márcia disse que nunca é tarde para você realizar qualquer coisa. Porque ela agora, nesse momento, não que ela seja uma senhora idosa, embora ela ache que seja, mas ela está realizando um projeto totalmente diferente da área dela, porque ela é uma pessoa acadêmica, ela podia estar lançando um livro da tese de mestrado dela, mas ela está lançando um livro infantil. Nunca é tarde para a gente realizar qualquer projeto na vida. Não. Se você quer aprender a dançar tango, dançar jazz, dança, jogar capoeira, está na hora.
Agora, e outra coisa também que eu quero deixar muito aqui dessa live é essa atitude da Duda, porque a Duda, eu não conhecia ela me mandou um e-mail enorme. Eu, naquele e-mail, eu acreditei nela e ela nem deve ter acreditado quando eu falei assim, Duda, vamos fechar assim, porque eu nunca tinha visto a cara dela, a referência dela, e ela nunca... Isso não acontece toda hora, não, Duda, as pessoas acreditarem, mas a gente tem que confiar no novo. O que eu confiei na Duda foi a vontade que ela tinha de fazer, que é melhor do que um currículo enorme sem vontade nenhuma, né? Então eu falo isso, quem tem boa vontade e quer fazer, vai fazer melhor do que a pessoa que traz 5 anos de experiência, 20 anos de experiência, né? Esse amor é o que a gente precisa na arte. A diferença dela foi justamente o envolvimento, né? Ela se envolveu. Quer dizer, eu escrevi a poesia, Rodrigo deu a forma, Catarina disse, está pronto, é assim, assim, e Duda assumiu como se fosse um filho dela também, e embarcou nessa história. Ela ficou tão encantada que ela criava coisas assim, ela disse assim, eu pensei em colocar isso, o que você acha? Eu falei assim, tá lindo, querida, pode botar, sabe? Então, o livro não é meu, o livro é nosso, e melhor ainda, partiu de nós, mas o livro agora está na rua, já deixou de ser nosso, vai deixar de estar nas nossas mãos, e vão ser dos outros, né? É que nem Khalil Gibran, né? Gibran diz que nossos filhos não são nossos filhos, são os filhos do mundo. Então, eu digo que os nossos livros não são nossos livros, porque quando a gente não escreve para a gente, não é para ficar na gaveta, a gente escreve para o outro. Então, é assim como o Rodrigo, quando desenha, ele não está desenhando para ele não vai guardar, vai gravar aquilo e deixar. Você está imaginando o outro, como é que o outro vai ver. Catarina também vê isso, né? E Duda entrou na história e ela começou a ter ideias. Então, eu acho que ela vai crescer muito, muito mesmo dentro desse... Deixa eu agradecer, porque assim, vocês são um pessoal incrível e eu estou muito, me sinto orgulhosa, me sinto, sabe, muito feliz de estar aqui e tenho que agradecer por esse sentimento, porque a senhora é um doce. Dona Nácia, assim, eu sou apaixonada pela senhora, então vocês merecem muito mais. E fazer cada vez mais, eu seguir mais um livro infantil, adulto, da forma que a senhora quiser, porque nunca é tarde para realizar nossos sonhos. Eu acredito nisso piamente, digo isso para todo mundo. Qualquer pessoa, porque quando a gente se aposenta, digamos assim, é um choque, né? De repente você é útil, de repente você deixa um pouco daquela utilidade e você encontrar alguma coisa que te encante novamente, é difícil. E eu encontrei, e estou assim, feliz da vida, tanto é que eu já estou pensando num outro livro. Ninguém nem larga o boneco. Eu só vou interromper uma vírgula e vou deixar o Rodrigo sair com a família dele. Manda um beijo para as suas meninas, Rodrigo. Você pode estar liberado da nossa live. Nossos autores estão aqui. O Paulo Cunha também é nosso autor com muito orgulho do nosso IP amarelo. A gente está aqui pronto para fazer o IP roxo e o IP branco, Paulo. Mas, Rodrigo, está dispensado. Se despede aí da gente que a gente vai ficar aqui batendo um papo. Olha, muito obrigada. Espero o próximo, viu? Valeu. Foi um prazer imenso participar desse projeto com vocês e vai ser um prazer continuar a divulgação, continuar o trabalho, ver o olhar das crianças quando elas pegarem esse livro na mão, que vai ser em breve isso. Então, essa parte é a mais gostosa, você vai ver, olhar o olharzinho de cada um, escutar as histórias da interpretação deles. Exatamente. Olhar como eles interpretam os textos, as ilustrações, as histórias, eles vêm com feedback muito bom. Continue o papo aí, eu falo com você depois, pessoal. Tchau. Valeu, gente. Beijo.
Isso aí, gente, porque a gente aqui, né, tem que jogar em todas as posições, ser mãe, ser pai, ser escritor, fazer comida, né, galera? É assim a vida mesmo. Estou feliz com os nossos autores aqui curtindo isso, estou achando esse momento super emocionante. Márcia e Duda, vocês que estão acompanhando as redes sociais do Berçário do Céu, que foi antes dele aparecer, a gente já tinha as redes, né? E aí vocês foram acompanhando também as encomendas e tal, né? Como é que tem sido essa experiência? De ver o interesse das pessoas por isso, da Márcia estar autografando esses livros, ela criou até na casa dela um ambiente para virar o escritório Berçário do Céu. Isso é uma coisa assim de uma energia tão grande, você escolher um lugar para acolher o teu projeto, né? E como é que está sendo as pessoas que estão recebendo o retorno deles para a gente? Conta aí. Na verdade, assim, não estou só autografando, eu sempre faço uma dedicatória, porque eu digo, mesmo que eu não conheça a pessoa, aquela pessoa, ela está... Se ela está entrando em contato comigo, está adquirindo um livro meu, ela teve interesse, gostou, eu não posso simplesmente botar meu obrigada e assinar. Eu tenho que dizer alguma coisa carinhosa, dizendo quanto eu gostei de que ela tenha aceitado o meu livro, abraçado o meu livro e comprado, né? Não é uma autora maravilhosa? Que isso. Não, é porque eu gosto desse contato com as pessoas, eu gosto. Eu trouxe uma coisa aqui que foge um pouquinho. Depois a Ana Cláudia Rebelo vai falar. Houve uma sintonia muito interessante esse ano com os livros, né? Quer dizer, foi a Gilda com o Urso Bravo, uma história que ela contava, era uma história que ela contava, mas não ela inventou a história, mas não tinha nada, né? Só depois é que isso ela vai contar. Depois veio a Ana Rebelo com o Miguel. E entra eu com o Berçário. O Berçário e o Miguel são situações muito interessantes, porque é um ciclo que inicia e um ciclo que fecha. Eu não conhecia a Ana, nem sabia que ela ia escrever sobre essa história, e o Berçário já estava pronto, porque o Berçário ele foi escrito há algum tempo, depois é que ele foi pensado em virar livro, e nós criamos histórias que são complementares, né? Eu trouxe aqui até uma pintura. Está dando para ver? Ou mais ou menos? Sim. Tá. Bom, vou começar daqui. Acho que aqui, tá? Essa pintura chama-se De Onde Vamos, Que Somos, Para Onde Vamos. É uma pintura de Gauguin, em que ele mostra aqui a criança nascendo, tá? Aí ele vai passando pela vida adulta, que eu mesma não estou vendo, pela vida adulta até chegar à velhice, o fim. É isso, tá? Então, essa história, as duas histórias, tanto a minha quanto a da Ana Rebelo, me remeteu logo nessa ideia do Gauguin, com assim, o início e o fim, toda a trajetória. E no meio está a Gilda aí com o urso dela, com as crianças brincando. Então, eu achei muito bacana, eu trouxe assim, eu tenho que mostrar isso, porque foi uma sintonia muito, muito bacana.
De repente, a mesma editora está com isso, com essas duas. Então, eu vou complementar que só porque já que você falou sobre isso, e agora a gente vai terminar o livro que nós começamos com a nossa autora Ivete Irene Santos, que estávamos fazendo, e ela faleceu tem uma semana, praticamente, 10 dias, e o livro estava praticamente pronto pela Bem Cultural para ser lançado junto com a ilustradora dela, Sandra Alves, que mora na Espanha, e a mãe da Ivete está tocando o projeto, e a Ivete que retornou para o Berçário do Céu, porque isso é sempre um ciclo, nós vamos fazer o livro dela. Então, ainda em 2021, nós vamos ainda ter o livro da Ivete, que era o sonho dela de realizar, que é a minhoca, né? Fala Alguma sobre coisa isso. É. Da lagarta e da borboleta, etc. Então, a Ivete agora está lá no meio das crianças esperando a hora dela. Deve ser. Duda, fala para a gente como é que as pessoas podem adquirir. A Márcia fala até que dia tem promoção. Fala dos valores, por favor, como é que está indo e quais são os projetos aí de contação de história, encontro com autores, ao que vocês estão disponíveis. Conta aí para a gente. Dudinha. Então, para vocês adquirirem esse livro lindo, é só mandar um e-mail para o berçariodocéu@gmail.com ou então mandar uma mensagem no Instagram lá, Berçário do Céu. Que aí a gente já vê os dados e vai mandar logo assim que possível. E o preço tá promocional ainda da pré-venda até dia 12, não é? Até dia Exatamente. 12, isso aí. Dia 12 de outubro é aquela Black Friday, mas não é não, é a Black... Como é que é terça? É Tuesday, Black Tuesday. Vai ser o dia D. Último dia, corram. Gente, comprem os livros dos autores, principalmente esses livros dos autores que investem nas suas próprias obras, que são os autores que bancam as suas obras. Fazer livro no nosso país, ele é muito caro, o papel está tendo um preço absurdo, e a gente está aí nessa luta. Quero agradecer, porque nós nunca paramos de trabalhar na pandemia inteira, os autores escreveram muito, lançaram muitos livros. A gente, na Bem Cultural, ainda tem muitos livros para lançar esse ano. Estamos aí com os 4 no prelo, mas cada um tratado com muito carinho. A Márcia Lamino está aceitando aí convite para debates, conversas com as escolas de forma online, e nós estamos preparando uma contação de história, né, Márcia? Para que vocês possam aí contratar também esse trabalho da Bem Cultural Editora, da Márcia Lamino, do Berçário do Céu, para que vocês possam levar aí, para contar a história. O personagem... Márcia, cadê o outro personagem que só você tem, que você não mostrou para gente? Mostra ele assim mais no meiozinho, conta quem é ele. Esse aqui eu chamo de mensageiro, ele não tem nome, né? Ele aparece aqui no... Você mostra, então, por favor. Mostra. Ele é um mensageiro. É ele que vem com o rolo, né? Então, ele está aqui, o mensageiro. Ele vem com esse rolo, que é como se fosse um papiro, e nesse papiro tem números, que são as crianças. Esses números correspondem aos números das crianças que estão nessa ilha, nesse jardim maravilhoso, né? E ele, então, diz assim, eu vou levá-los na barca, vou transportá-los na barca. E começa a chamá-los pelos números, né? Número tal, até que a barca esteja lotada. Então, as crianças, à medida que... Dizem assim, opa, chegou... Porque elas sabem, todas elas estão lá brincando, felizes, mas elas sabem que o tempo delas ali é um tempo determinado, porque elas ficam aguardando a barca, que é onde está o mensageiro, é a barquinha aí, onde está o mensageiro, que irá chamar essas crianças para elas, enfim,
irem para suas casas, tá? Então, a partir desse momento, quando as crianças embarcam, aí elas assumem as suas identidades. É isso. Então, esse aqui é o meu mensageiro. Então, nós temos 2 personagens, né? As crianças... Esses personagens podem ser adquiridos também, encomendados, Duda? Sim, sim. Podem. Se você quiser, pode mandar um e-mail para a gente, ou mesmo mensagem, que a gente dá um jeito. Quem quiser, tá lá, pode comprar Encomendar. direto. Isso, tá aqui. Viu, gente? Então, Berçário do Céu, eles carregam Berçário do Céu, vocês têm o marcadorzinho, né? o marcador e o livro. Hoje vocês têm o livro com o marcador e a minha dedicatória, né? Agradecendo muito a vocês. E quem quiser adquirir, entre em contato com a Maria Eduarda e façam suas encomendas, porque eles são muito lindinhos. Decoram qualquer quarto muito bem. Qualquer quarto infantil vai ficar muito lindo tendo eles. Bom, tá eu, certo? como adoro meus bonecos, não preciso ser infantil para ter meus bonecos que eu amo. Inclusive, né, tenho vários aqui. E eu estou muito chateada que eu não ganhei o mensageiro. Estou reclamando aqui para os meus autores, ó, em público. Márcia, tá certo. Vou providenciar o quero mensageiro. agradecer muito, vou terminar nossa live. Nossos autores estão... Primeiro, pelos autores estarem prestigiando a gente também, né? Eu gosto da Bem Cultural, que é uma família. A gente sempre fala, a gente já é o nosso público, nós já somos os que incentivam, né? Tem vários ali falando, estou esperando meu livro, estou esperando o livro das minhas netas e tal, porque nós temos que fazer essa rede do bem cultural, né? Não do bem cultural é empresa, do bem. E é um bem cultural, a gente precisa fazer a cultura circular, né? E a gente tem que incentivar. Nós que somos os novos, né? Escritores, a gente fala do passado, é muito legal, mas a gente tem que incentivar nós que estamos aqui trabalhando para que isso não morra, né? Trabalhando para que a gente possa estar promovendo esse encantamento através da literatura. A literatura, ela promove, eu acho, tira essa ideia da caixinha, sabe? Da criança fechada na caixinha, porque o mais importante é o imaginário. E a literatura, ela proporciona isso, proporciona o imaginário. O imaginário é que faz... As pessoas criativas são as que têm o imaginário. Eles não morrem, são as pessoas que, como hoje, né, nós fizemos o sarau, que têm as crianças dentro de si. Então, o sarau de hoje, que foi com essa ideia da criança, é essa criança com esse imaginário, então, que estamos, mesmo adultos, criando. Né? Então, a gente quer criar crianças criativas. Olha só, criar crianças, ou formar crianças criativas, adultos criativos. Dá oportunidade de expressão para todos. Gente, então vou terminar aqui a live dizendo o seguinte. Primeiro, agradecendo a Márcia pela credibilidade de acreditar esse seu projeto, a Bem Cultural Editora, pela sua amizade, pela sua companhia. E a gente, eu tenho a felicidade quando os autores chegam na Bem Cultural, eles ficam. Então, você tem percebido isso, vocês que estão lá no nosso grupo, que as pessoas, às vezes, têm livros lançados há 3, 4 anos, mas continuam com a gente efetivamente, porque nós efetivamente estamos juntos, né? Na mesma luta, então, conseguinte, batalhando por espaços juntos. Então, os espaços da Bem Cultural, eles são democráticos para todos os nossos autores. Vou mostrar só que hoje a gente ainda vai ter a live do Miguel Foi para o Céu, ó, da história do Urso Bravo daqui a pouquinho. E mais tarde a gente vai estar falando aí com a Verônica, que tem o Reino dos Cachos Perfeitos. A gente vai estar falando sobre os padrinhos literários, mas eu vou deixar para a terceira live de hoje
quarta live, gente, porque eu vou estar aqui com vocês, né? Quero agradecer a todos que nos acompanharam, dizer para vocês adquirirem o Berçário do Céu, ainda dá tempo. Se você mora em Petrópolis, adquira, porque a gente vai arrumar um jeito de fazer chegar para as crianças que vocês querem presentear. E o correio não está demorando tanto. As pessoas aí de outras cidades que a gente pensou que fosse demorar, os correios já fizeram a entrega. Márcia já tem aí algumas fotos no Berçário do Céu de crianças que já receberam. Eu só quero terminar com a Márcia dizendo aí, e o retorno, Márcia? O pessoal está gostando? Bom, hoje eu recebi um retorno lindo, que, inclusive, a criança, ela gostou muito do livro, mas gostou mais ainda porque tinha lugar para ela desenhar. Eu achei muito engraçadinho isso, sabe? Então, ela leu o livro, já leu, e no finzinho do livro, ela desenhou e escreveu o nomezinho dela. Acho que tem 5, 6 anos, alguma coisa, está nessa faixa. Ele é bem novinho, né? E eu quero agradecer essa ideia aqui de desenhar, que a gente colocou, a gente copiou da Ana Cláudia Rebelo, nossa autora do Miguel Foi para o Céu, que ela inventou um negócio desse aqui. A gente falou, a gente vai ter que copiar para todos os livros da Bem Cultural agora, já que ela é diretora de marketing, entende disso, né? Ana Rebelo, aí, já está recebendo elogio essa sua ideia. A nossa soma de ideias é que tem dado certo, né? Eu achei isso, assim, maravilhoso. Ele foi lá desenhando, e aí ele fez, está em foto, né? Ele desenhando com todo cuidado. Eu acho que ele tentando reportar ali a ilha dele, porque ele fez um círculo, botou uns bonequinhos, sabe? E depois escreveu o nomezinho dele. Eu achei uma graça. E as crianças ficam olhando, você vê que não estão só passando página, eles estão compenetrados. Né? Isso está sendo bem interessante. Né? Aí o Paulo Roberto Cunha está falando que ele vai encomendar para entregar em Petrópolis mesmo até dia 12, hein, gente? Então tem 2 aí para entregar. É isso. Então só tem amanhã. Vou me despedir, agradecer a vocês aí por esse dia. Obrigada, Duda, por tudo. Obrigada, Márcia, por tudo. Eu que agradeço esse meu anjinho aqui. Tá. Gente, um beijo. Tchau para vocês. Muito obrigada, viu? Daqui a pouco a gente está aí de volta com a nossa programação. Sigam aí as redes da Bem Cultural Editora, estejam lá, sigam o nosso Facebook, nosso Instagram, para que vocês saibam tudo o que está acontecendo. Um beijo. Encerrando a live. Tchau, tchau.